rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anderson Carioca. E aí, rapaziada, chegamos na rodada 34. Agora faltam 5 rodadas para acabar a temporada 2024, né? Vamos falar aqui da rodada 33, onde fizemos 90,90 pontos, né? Uma pontuação muito boa. A média dos cartoleiros ficou aí em torno de 45 a 50 pontos, então foi uma pontuação muito boa e precisamos agora nessa reta final ir para ousadia. São 5 rodadas, né? A pontuação aqui do time aberto está com 2.434, né? A pontuação do time nosso, dos sócios, está acima de 2.500 pontos, então realmente esse ano é do time dos sócios, papai. Ano passado foi o time aberto, né, que foi a pontuação melhor, e esse ano realmente o time dos sócios. E vou mostrar para vocês aqui, ó, para vocês dar aquela moral pra gente, né? Vou dar uma atualizada, acabei de colocar aqui, né? Então, o time dos sócios aí tá com mais de 2.573 pontos, né? Aí o nosso time aqui tá com 2.508, o time do Cardozão, né, que é o time do plano, e o time do Renan. Então tá aqui, ó. Rodada 31, mais de 100 pontos. Rodada 32, mais de 80. Rodada 33, mais de 92 pontos. Então, quem quiser ser sócio, dá aquela moral, né? Vou deixar o link, né, na descrição desse vídeo. Então, bora. Vem fazer parte do nosso plano, né? Faltam 5 rodadas e dá para buscar, além da Liga Clássica, ainda temos um grupo de tiro curto, onde é que eu faço todas as análises e também dá para vocês ganharem dinheiro também nas ligas tiro curto, beleza? Aí, fala logo aqui no nosso Instagram, né? Quem puder dar aquela moral aqui, ó, seguir aqui, @Anderson Carioca. Vou deixar aqui na descrição também, Instagram do Carioca, tá o link. Clicou, já começa a seguir o nosso perfil, que onde é que eu falo a resenha, algumas notícias, faço os memes, boto os times, né? Então, bora que bora, rapaziada. Arrumar aqui o nosso time. Valeu, rapaziada, foi muito top. Lembrando a vocês que tá tendo jogos das seleções, né? O mercado vai fechar dia 20 às 10h59 da manhã, que é uma quarta-feira, né? Dia da Consciência Negra. Então, vários jogadores vão estar em dúvida, isso é normal, né? Porque tem o jogo aí semana que vem, né? Das seleções. O Brasil ontem empatou 1-1, complicado esse Brasil, mas faz parte. Então, em cima da hora aí vai ter jogadores que vão chegar praticamente em cima da hora. Mas vamos montar um esboço para vocês com algumas peças diferentes, né? Para vocês também buscarem, tirar ponto, né? Eu sei que a galera vai focar no Corinthians aí, mas vamos ter alguns times aí que tem possibilidade também de imitarem pela atual performance, né? Pelo atual momento. Então, bora que bora, beleza? Bora vender todo o time aqui, né? E assim, para o vídeo não ficar tão longo, vamos colocar aqui jogadores que vão ser unânimes na rodada. Por quê? Pelo potencial. Então, jogando dentro de casa, o meio campo como Garro, né? Meio campo como Garro. E o atacante como Yuri Alberto. Então, esses dois aqui você tem que ter no seu time. Ah, cara, é o que eu quero diferenciar. Aí você vai, tira o Yuri e bota o Depay, que o Yuri vai ser um cara mais escalado também, porque vem 2 rodadas seguidas que também vem imitando, né? Tanto o Garro como o Yuri. Vou até fechar aqui rapidinho para vocês, só para vocês verem aqui como é que esses caras aqui, ó, as últimas rodadas aqui, ó como é que o Garro tá. Rodada 30, 16,60. Aí na rodada 31, 6. Aqui, ó, na rodada 32, 18. E aqui 12,20. Então, você não tem como você não ter um cara desse. Aí vamos aqui no Yuri, né? Por isso que esses jogadores são. Ó, o Yuri, ó.
Tá aqui também, ó, rodada 30, né? 7,20. Aí vem aqui, né? Média. Aí vem aqui, ó, rodada 32, 11 pontos. Aí vem aqui na rodada 33, 11,60, 11,10, né? 11,10. Então, tá aqui, ó. Então, esses dois caras aqui tem um compromisso contra o Cruzeiro, que é um time que vai vir sub-reserva, porque o Cruzeiro, dia 23 é a final da Sul-Americana. E dia 20 é o jogo contra o Corinthians. Qual é, em sã consciência, que o Cruzeiro, numa final da Sul-Americana, vai colocar um time titular contra o Corinthians, né? Não tem condições. Que, pelo que eu vi o cronograma, na quinta-feira o Cruzeiro tá viajando. Quinta, meu Deus, na quarta. Acho que é na quarta-feira, dia 20. Já vai adiantar já tudo para lá, chegar já antecipado. Então, esse jogo do Corinthians, eu não acredito que o Diniz vai querer colocar Matheus Pereira, vai querer colocar o Willian, vai querer colocar o time do Cruzeiro. Porque os caras têm a final 3 dias depois, vai colocar um jogo desse para tentar machucar o jogador. Então, para mim, aqui ter jogadores aqui, desses dois aqui, não tem o que fazer, né? Aqui, como o Cruzeiro vai vir todo reserva, pro Corinthians tomar gol também, vai ser um complicado, né? Então, esse cara aqui, além de ser um bom goleiro, acredito que vai ser o goleiro mais escalado, o Hugo Moura. Então, a gente colocando assim, ó, né? Colocando o Hugo, Garro, Yuri Alberto e um lateral, exemplo, vamos botar aqui que o Mateuzinho seja um cara que, né, também que tem potencial, o Mateuzinho ex-Flamengo, vamos botar aqui o Mateuzinho seja titular, né, o Hugo um pouco menos, mas para mim melhor seria o Mateuzinho. Então não seria nada demais a gente colocar um aqui, um goleiro, né, colocar um lateral ou um zagueiro, o meio e o ataque já está formado, beleza? Então para mim aqui esses caras vão ser os mais escalados aí, sem sombra de dúvida. Aí aqui, de unânime mesmo, para mim, é esses dois. Aí tem ali o meio de campo, né? Dá para diferenciar. Aqui também dá. Então, vamos começar aqui pelo goleiro, né? O Everton aqui pode ser uma peça muito boa também, que o Bahia vem numa fase muito ruim. Pode ser interessante. O John aqui tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro aqui. Para mim, eu vejo um jogo de gols, mesmo o Atlético não vindo tão bem, mas para mim eu vejo um jogo de gols aqui. Cleiton também não dá. Marquezinho pode ser interessante contra o Juventude. A Juventude vem fazendo seus gols, né? Marcos Felipe não dá. Everson também não dá. Aí o Hugo, que vai ser o mais calado, né? Rocher pode ser interessante para a rodada, né? O Rafael também contra o RB também. O RB está numa fase muito ruim. A gente colocou o Rafael na última, mudou, né? Tirou o John, o Rafael, ó, tomou o gol do Atlético Paranaense. Brincadeira, mas pode ser interessante. O Rossi também eu vejo contra o Cuiabá, né? O Flamengo. Pode ser também interessante o Rossi aqui contra o Cuiabá, viu? O Léo Jardim aqui um jogo mais difícil. O Walter também um jogo mais difícil. O Gustavo contra o Vitória pode ser interessante também. O Gustavo vem de boas defesas também. O Gustavo perdeu contra o jogo passado para o Cruzeiro, né? A média aqui, mandante, 4 jogos sem sofrer gols, 34 gols, defesas, 88 defesas, já pegou 2 pênaltis, né? Já pegou 2 pênaltis. Pode ser interessante também na ousadia aqui o Gustavo. Ronaldo não, Gabriel aqui não, o Lucas Arcanjo não, o Anderson, né, não, e o Mikael pode ser interessante também, o Mikael aqui do Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense. Mas realmente, rapaz, falando de goleiro, realmente poderia o Rafael aqui, poderia o Rossi, realmente com mais probabilidade aqui é o Hugo, viu? Aí aqui no nosso banco, uma segunda ou terceira escolha. Então seria Rafael aqui ou seria Rossi. Vou botar o Rossi aqui no banco, né? Pode ser uma dúvida para a gente tentar até mudar, tentar mudar para diferenciar, beleza? Chegando nas laterais, o Juninho Capixaba tem muito potencial, mas um jogo para mim com a performance do RB não tá boa, então é complicado.
Vitinho, Alex Telles contra o Atlético Mineiro também tem potencial, mas é um jogo para mim de gols. Reinaldo pode ser interessante contra o Juventude, pode ter um pênaltizinho ali, né? Tem uma média de 4,91, pode ser interessante aqui o Reinaldo. Mateuzinho também pode ser interessante para a rodada. Gosto do Mateuzinho. Hugo um pouco menos. Marco Rocha também aqui um pouco mais na ousadia. Gosto do Esquivel, viu? Ó, Esquivel aqui contra o último colocado lá no sintético, mesmo a performance estando muito ruim, mas tem uma média de 5,19, média geral 4,46, tem nenhum gol ainda, pode ser nessa rodada, né? De 50 desarmes, a 4 assistências, né? Então o Esquivel vai ser o nosso primeiro lateral. Nosso primeiro lateral, arrebei aqui não, o Juba. O Wesley também pode ser interessante contra esse Cuiabá. Claudinho contra o Vitória também pode ser interessante, o Claudinho, viu? Claudinho, muito ofensivo, Claudinho. Pode ser muito interessante essa rodada. E para diferenciar, eu sei que a galera vai fechar vai fechar ali no Wesley, pode fechar ali também no Reinaldo. Cara, eu vou meter o Claudinho nesse time aqui. Chegamos aqui no nosso sistema defensivo, né? Sistema defensivo. O Murilo aqui pode ser interessante contra esse Bahia que tá mal. Bahia tá muito mal, então pode ser interessante o Murilão aqui com um gol de cabeça. O Barbosa aqui é um pouco mais complicado. O Roger também, Rogel contra o Vasco também eu não gosto. Danilo Bosa aqui também um pouco mais arriscado. Para zagueiro não tá tão bem, para zagueiro. Sabino um pouco menos, Pedrei também. Alan Franco pode ser um nome interessante, né? Alan Franco. Um Léo Pereira contra esse Cuiabá também aí, vice-lanterna, né? O Cuiabá. Pode ser interessante o Léo Pereira aí do Flamengo, viu? Tentando um golzinho de cabeça. A gente não tá tendo sorte, tá com a média de 2 pontos. A gente não tá tendo sorte com o Léo Pereira. Muito complicado. Wagner Leonardo, o Marlon não, o Santos, Ivaldo, Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique grandão, né? A zaga reserva aí o time reserva aí do Cruzeiro, pode ser interessante ter um defensor ali do Corinthians, né? Thiago Heleno, Rodrigo aqui, Thiago Heleno, podia, se fosse o Gamarra tivesse aqui, poderia ser interessante, mas aqui um pouco menos, viu? Eu vou aqui no Gustavo Henrique do Corinthians, né? Então aqui a gente tá fechando com o Gustavo Henrique aqui, 2 SG muito forte, com o Esquivel também aqui, o Claudinho uma aposta, né? E cara, eu gosto do Murilo, velho. Bahia tá vindo numa fase muito ruim, eu gosto do Murilo, sistema defensivo do Palmeiras ali, os caras estão descansados, estão brigando pelo título. Cara, eu vou fechar aqui no Murilo, tem um cara do Palmeiras aqui, então fechamos aqui com Claudinho, Esquivel, Gustavo Henrique e Murilo. Acredito que esse aqui não vai estar dos mais escalados da galera, tenho certeza. Acho que o Murilo deve ter, porque tem muito potencial. E o Hugo também. Então já temos 3 pecinhas aqui, esse, para diferenciar. Então o nosso técnico aí, Felipe Luiz, um pouco menos. Abel Ferreira também vale a aposta. Zubeldia também vale. Arthur Jorge, Rogério Ceni não. Renato Gaúcho pode ter uma possibilidade. Seabra não. O Ramon Dias para mim é o maior favorito aqui da rodada. Ou o Lúcio Gonzalez. A galera vai forçar no Ramon Dias. Tem o Lúcio Gonzalez também, que a gente pode ser interessante jogando em casa. Não é possível que o Atlético Paranaense não vai meter uns 3 nesse Atlético Goianiense lá no sintético. Então a galera vai forçar em Ramon Dias, né? Vou ficar entre Ramon Dias e Lúcio Gonzalez. Rafael Paiva não, Rogério não, Carpini não, aqui mais pra baixo. Então, rapaziada, ó, Lúcio Gonzalez ou Ramon Dias. A princípio, vamos fechar aqui com Lúcio Gonzalez, que é o time para tirar diferença. Temos que ter time para tirar jogadores para tirar diferença. E aqui eu falei do Wesley, né, Igor Vinícius,
Paulo Henrique, André, Ricardo, João Pedro, Hermes. Vou colocar aqui o Marcelo Hermes no banco, né? E na nossa zaga, fechando aqui, Gustavo Henrique, aí tem o Rodrigo aqui, ou tem o Thiago Heleno, o SG aqui interessante. Aqui mais para baixo complicado, viu? Vamos botar aqui o Rodrigo do Criciúma. Beleza? Chegamos aqui no meio. Eu queria mostrar um conteúdo que a gente tem do nosso plano de sócio. Mostrar para vocês com exclusividade, para quem der moral, curte o vídeo aí, comenta se esse conteúdo pode ajudar também vocês nas escalações. Chegamos no meio de campo. Falamos do Lucas Moura e falar do Alan Patrick. Então eu vou trazer esse conteúdo aqui exclusivo do plano de sócio. Show de bola. Olha aqui, ó. O RB Bragantino aqui, ó. Olha o RB Bragantino. Tá vendo a seta? Tá aqui, ó. Gols tomados por posição. O RB Bragantino já tomou 14 gols, né, de meias, né? Aí o São Paulo aqui, ó, já fez 11 gols com meia. Então, match, 14 gols tomados, 11 gols feitos do São Paulo. Então aqui é match, papai. Aqui é match. Bora falar aqui outro jogador, Alan Patrick. Olha o Vasco, ó, tomando 11 gols de meias, né? O Vasco tomando 11 gols de meias. E o Alan Patrick com o Inter com uma performance muito boa. É o cara que bate pênalti, mesmo jogando fora de casa, mas tá aqui, ó. Olha o Internacional aqui, ó, conquistando 11 gols de meias. Então, na análise, né, estatística de gols feitos, de gols tomados, Alan Patrick e Lucas Moura é muito interessante. Bora falar do Bahia. O Bahia aqui, ó, já tomou 9 gols de meias. 9, né? 9 gols. E o Palmeiras conquistou quanto? O Palmeiras fez quanto? 13 gols também. Então, 9 gols tomados do Bahia. Não dá aquele match, né? Mas é muito gol tomado pelo Bahia. E o Palmeiras aqui fazendo 13 gols de meia. E ainda fazendo 5 gols de volante, né? Então, o Bahia tomou 9 gols com 2 aqui. Então, queira ou não queira, a gente parte para quem? A gente tá aqui, o Rafael Veiga também. É interessante o Rafael Veiga. É interessante o Rafael Veiga. E também o Felipe Anderson, que joga na meia ali. Certo? Falando de volante, bora ver quem ele vai colocar ali. Se ele vai de Maurício também, pode ser interessante. A mim, mais um pouco mais o Maurício. Então, Carioca, e o que é que você imagina, né? Eu querendo arriscar, a gente colocaria aqui um esquema 4-4-2, né? Pelos números e pelas análises. O Garro muito potencial. Então aqui, ó, Lucas Moura, Alan Patrick e Rafael Veiga, certo? E Rafael Veiga. Aí aqui no banco aqui, né? Aí na cabe um Felipe Anderson. Por quê? Pela análise estatística. Uma coisa que eu queria ver aqui agora, né? Falando de meias. O Atlético Goianiense já tomou 12. O Atlético Goianiense tomou 12 gols de meia. 12, certo? O Atlético Paranaense só fez 4, né? E com volantes 7. Já seria o Eric, né? Seria o Eric ali. O Cris também fez seus golzinhos também. Então são meia. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente vir aqui, né? Um cara também que é muito interessante, sei que a galera vai deixar um pouco mais de lado, é ele. Nicão contra o Atlético Goianiense. Também é interessante para a rodada o Nicão, né? Como uma apostinha aí para a rodada. Ele já falei dos meia. Alcaraz teve pênalti contra o Atlético Mineiro. Dele pediu para bater, o Davi bateu e perdeu. Então, se tiver um pênalti lá, Alcaraz vai ser o cara que vai bater. Então, o Eric aqui interessante. Como foi do Eric aqui? Golzão. Fez 2 já, ó. Entendeu? Então, o Alcaraz pode ser interessante. John mais uma aposta.
Mateuzinho também, uma aposta contra o Vitória. Aí falei do Maurício, né? Aqui também interessante. E aqui para baixo, menos. Então, falei para vocês aqui nesse esquema 4-4-2, seria o Rafael Veiga, né? E se a gente mudasse um esquema aí para um 4-5-1, colocando mais um meia, a gente poderia colocar aqui ou o Felipe Anderson, ou o Nicão, ou o Maurício, né? E uma apostinha também no Scarpa também, que tem muito potencial, né? E Alcaraz também, muito potencial. Beleza? Então assim, vamos botar aqui, voltar para o esquema 4-3-3. Então nessa rodada eu vou ficar nessa expectativa de ir num esquema 4-4-2, né? A princípio eu vou botar até aqui o 4-4-2, né? 4-4-2 ou o 4-3-3. Então eu vou decidir aí quando for atualizar o time nos stories, que vai ser aqui, tá? É importante vocês seguirem a nossa conta aqui, ó, arroba, né? Aí vem, ó, Anderson Carioca. É importante você seguir, vir aqui na descrição que vai ter o nosso time lá, beleza? Então aqui eu tenho o Rafael Veiga aqui, né? Interessante, também bate o pênalti, o Estevão tá fora. Contra o Bahia, que vem cedendo também. Aí tem aquela, ou a gente vai com Alan Patrick, que acredito que o Lucas Moura, Garro e Veiga vai ser bastante escalado, mas a gente não vai ter ninguém ofensivo do Palmeiras, né? E o Bahia vem muito mal, o Bahia. Então a princípio vamos fechar com o Rafael Veiga, certo? E aqui no banco eu vou colocar aqui o Nicão, só para diferenciar. Então tá aqui, ó. Tá aqui, 4, 4. E o aqui é fixo, aí sobrou uma vaga, né? Aí essa vaga aqui, potencial contra o Juventude, né? O Bright White pode ser interessante, mas potencial por potencial, mesmo contra o Botafogo, aqui eu prefiro o Hulk, né? Que vai jogar contra o Botafogo, tem média básica, a média do homem é 8,26, então para mim interessantíssimo ter o Hulk. O Wesley, para mim, é aposta. O Memphis Depay, acredito que a galera vai querer dobrar, mas eu não vou dobrar, eu vou arriscar em outro jogador, mas tem muito potencial, mas eu vou arriscar em outro jogador. Borré, para mim, um pouco aposta. Luciano também pode ser interessante. Vegete aposta. Paulinho aposta. Micael aposta. Caleri aposta. Alejandro aposta. Sacha aposta. Bolacia aqui contra o Vitória pode ser interessante. Os meia e os atacantes sempre fazendo gol contra o Vitória. Ferreirinha também. Gabigol aqui, pra mim, aposta. Tem esse cara aqui, ó, Julimar contra o Atlético Goianiense. Tá com a média aqui de 4,29. Rodada passada fez 10,10. É interessante. Aí tem o Coelho ali que é atacante. E o Pablo também. Cara, o Pablo é o cara que bate o pênalti ali. Não tem a média muito boa, né? Só tem 3 gols, mas, cara, contra o Atlético Goianiense, cara, aí o cara não fazer esse gol vai ser complicado, esse Pablo, viu? Contra o último colocado, já rebaixado. E aqui mais para baixo, mais aposta. Beleza? Então, vou fechar o nosso time aqui. Yuri, se a gente for no 4-4-2, Yuri, Hulk, para mim, mesmo sendo contra o líder, mas Hulk, cara, muito potencial o Hulk. Ficaria aqui entre Hulk, certo? Hulk, Bright White pode ser interessante contra esse Juventude, mas é clássico. E o Juventude vai precisar vencer por causa da zona de rebaixamento, né? E Vegete, cara, a princípio a gente vai fechar com o Hulk, certo? Se a gente for aqui no 4-3-3, aqui, aí eu ficaria entre o Bright White, né? Ficaria aqui, Memphis Depay eu não quero dobrar não, quero ter outro jogador diferente, né? Lucas Barbosa,
Michael, um cara do Flamengo aqui também pode ser interessante contra esse Cuiabá. O Michael aqui pode ser interessante. Caleri não está numa fase muito boa, não dá para colocar o Caleri. Pode ser que ele faça 3 nessa, mas a fase não é boa, não é boa. Bolasie para mim numa apostinha pode ser interessante, né? Davidson, Dudu, Julimar, cara, e aqui eu ia apostar no Pablo para arriscar contra o último colocado do campeonato. Então seria um time bem, né? Ó, Yuri Alberto, um combozinho aqui, né? E Hulk, Pablo para arriscar. Aí Lucas Moura, Alan Patrick, né? Então vamos botar aqui, ó. Acredito eu que a galera não vai nesse aqui, não vai nesse e não vai nesse. 3 nomes, né? Para diferenciar. A galera vai botar o Veiga aqui. Então seria um Alan Patrick aqui para diferenciar 4. E aqui no ataque, meu filho, Pablo e Hulk. A galera vai pesar a mão no Depay e vai sobrar o outro nome. Então o esquema aqui 4-3-3 nosso, para a gente arriscar e buscar um diferencial, seria esse time aqui, beleza? Aí aqui no banco, né, tô mostrando 2 situações para vocês, viu? 2 situações para vocês. Barreal, Lautaro, Gabriel, aqui fica complicado, viu? Ponto de reserva. Ave Maria, aqui fica complicado, viu? Arthur, Kaique, Cleison, que não dá, que não dá. Lautaro também aqui não dá, aqui fica um pouco mais complicado, beleza? Mas aqui a gente colocar, se a gente for colocar o Pablo aqui, tem a possibilidade também do Michael contra o último colocado aqui, ó, né? Contra o último colocado, penúltimo colocado, o Michael também do Flamengo. Seria interessante. Ah, não quero colocar o Pablo não. Tem o Michael. Michael também aqui é muito interessante, né? Deixar aqui para vocês. São possibilidades que a gente vai colocando aqui nos nossos times, que algumas dúvidas para a gente tentar diferenciar e buscar pontuação com jogadores com potencial. O Julimar também, a galera pode postar no Julimar, né? Então, bora fechar aqui com o Pablo no banco, né? Aí capitão, potencial por potencial, esses dois aqui tem muito potencial, mas eu vou pelo cara da média básica, tá dando assistência, tá chutando no gol. Nessa rodada aqui eu vou nele, senhor Garro, beleza? Então o nosso capitão vai ser o Garro para essa rodada 34. Show de bola, tamo junto, dá aquela moral e é nóis, papai.